A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos aqueles que têm acompanhado as nossas ministrações e as suas vidas têm sido edificadas para a glória de Deus. Eu quero dar continuidade à última ministração lá em Filipenses capítulo 3, mas agora vendo o verso 14, que diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando eu estava lendo sobre esse alvo, me veio à mente: quantos têm alvo? Porque qualquer atleta, ele compete porque ele tem um alvo. Ele se prepara porque tem um alvo. E se ele não alcança, ele continua para poder alcançar o alvo. Eu acho interessante aquelas pessoas que correm 500 metros, mas depois ela quer correr, alcançar o alvo de 600 metros. Aqueles com salto em vara, eles não começam nos 6 metros, mas à medida que eles vão alcançando, eles vão subindo o alvo, que é alcançar os 6 metros. E ficam tão felizes, olham para trás e vê quantas coisas eles abriram mão, quantas coisas renunciaram, porque tinham um alvo. O alvo era até ser recordista. O alvo era superar os limites. E aí eu olho para a vida espiritual e fico pensando, gente, que coisa, por que nós temos esses exemplos na vida secular e nós não transportamos para a vida espiritual? Por que na vida espiritual temos dificuldade de estabelecer alvo? Às vezes começamos com leitura da Bíblia e, no entanto, nosso alvo seria dedicarmos um tempo para a leitura da Bíblia. Até começamos bem, mas depois esquecemos que temos adversários, que temos inimigos, que vão trabalhar para nos impedir, criar situações de dificuldades, criar impedimentos para a gente desistir. E o pior é que a gente vai desistindo sem perceber, vai parando sem perceber, e o alvo. Porque o que faz a gente estar motivado é o alvo, o que faz a gente prosseguir é o alvo, o que faz a gente avaliar é o alvo. Eu preciso chegar ao alvo. Aí depois Paulo diz aqui: prossigo para o prêmio da soberana vocação. Obviamente, se não houver um prêmio, também não vai haver motivação. Se não houver uma medalha, não houver uma taça, não vai haver motivação. Então todos competem, Paulo fala isso, competem para conquistar um prêmio. Não? Paulo fala de um prêmio terreno. E aí ele diz: precisamos correr de tal forma que alcancemos o prêmio da soberana vocação em Deus. Quando ele fala de prêmio, ele fala de recompensa. Quando ele fala de prêmio, ele fala de um Deus que está vendo, está acompanhando para nos recompensar. E eu estava querendo achar, na própria Bíblia ou no texto, qual seria esse prêmio. Graças a Deus que
eu pude encontrar dentro do próprio capítulo 3, encontrar o verso 10 e o verso 11. Ele diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É impressionante, Paulo não está falando de um prêmio material. Paulo não está falando de um prêmio terreno, de um prêmio social, de um prêmio status, agora ficar conhecido de todo mundo. Não. Paulo está falando do poder da ressurreição. Assim como ele foi levantado, assim como ele ao terceiro dia ressuscitou, Paulo está querendo que seja da mesma forma com ele, e ele chama isso de prêmio. Quantas pessoas não estão acreditando nem mais em vida após a morte? Quantas pessoas achando que morreu, acabou tudo? Mas o Evangelho não prega isso. O Evangelho fala de uma vida após a morte. Paulo chega a dizer que aquele que nasceu de novo, ele nem morre. Ele passa da morte para a vida. Paulo chega a dizer, Jesus também chega a dizer que é um sono. Eu vou despertar Lázaro. Que nós possamos entender. Tem um prêmio, gente, nos aguardando. O prêmio é a nossa ressurreição. Um corpo incorruptível. A Bíblia diz que nós vamos viver num lugar onde não tem morte, não tem pranto, não tem dor, não tem mais luto, não tem velório, não tem mais nada, nem vamos lembrar do nosso nome, nem vão nos chamar pelo nosso nome, porque o nosso nome é aquele que está dentro de uma pedra branca. Tudo isso a palavra de Deus diz que ainda resta para nós. Então vamos acreditar que, porque estamos ouvindo falar muito demais de que a volta do Senhor está próxima. Quem fala de ressurreição? Quem fala do prêmio? Quem fala do galardão? Vamos pensar nisso, porque isso vai criar motivação. Vai criar o que Paulo diz assim: esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para a que estão diante de mim. O que está diante dele era esse alvo, era esse prêmio, dele ser conformado à comunhão dos seus sofrimentos e conformado com ele na sua morte, para que de algum modo pudesse alcançar a ressurreição dos mortos. A ressurreição existe, os salvos irão para o paraíso, os que não se salvaram permanecerão no Hades, e é eterno. A Bíblia diz que é um fogo que não apaga, não acaba, não consome também, porque é eterno, e é eternamente pensando que poderia ter se salvado e não se salvou. Isso se transforma em agonia, mas não tem mais jeito, por isso é inferno, por isso é sofrimento. Mas a Bíblia fala também que nós estaremos no paraíso, nós vamos estar deleitando, nós vamos estar desfrutando, nós estaremos vendo o Senhor face a face e vivendo eternamente, conhecendo o Senhor e conhecendo todo o seu projeto de vida, de eternidade para todos nós. Eu te abençoo com esta palavra e declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida
e que o nome do Senhor em tudo seja engrandecido, pois eu oro te abençoando no nome de Jesus e digo amém.